Eu vou trabalhar com esse HDRI a princípio. Eu tenho aqui o parâmetro dele. Posso escolher mais ou menos a escala que vai ficar esse meu ambiente, essa simulação de ambiente, porque depende também da proporção do objeto que vocês estão criando. Tá? Posso ir aumentando aqui no eixo Z o valor. Eu vou deixar agora 290, centralizar mais. Assim fica mais adequado para o nosso propósito. Vou colocar um outro HDRI para mostrar a diferença. E é interessante do cenário que ele vai pegar e vai simular o rebatimento da iluminação sobre os objetos, materiais. Vocês conseguem ver com mais facilidade como é que ele está agindo numa situação, um ambiente real. Mudando aqui novamente a textura para 4096, já que esse é o valor original. A parte da resolução eu costumo sempre colocar no Mipmaps, ele não vai perder a resolução. Deixa eu salvar aqui. Fechar. Ele está bem estourado a parte do amarelo. Às vezes acontece essa variação de um HDRI para outro. Eu tenho aqui embaixo o meu valor de exposição. Seria o EV, é o Exposure Value. Ele tem 100, estava em 1. Se eu aumentar, ele fica mais escuro. Vocês precisam analisar o material para ver se ele precisa dessa alteração ou não. Eu vou colocar agora uma Directional Light para preparar o ambiente, porque os materiais eles vão ter uma sombra projetada. Só o ambiente ele não fica legal, não fica uma coisa convincente, porque tem que ter a sombra de contato. Ela está bem fraquinha agora, porque como eu falei, esse HDRI a luz é mais estourada. No caso, é melhor pegar e aumentar o valor de exposição. Estou ajeitando aqui agora o foco da projeção da sombra. Ele está em Aesthetic. Eu vou calcular para ele calcular a sombra, tanto no Static como no Stationary. Aí ele sempre pede para calcular a sombra. Tá? Agora foi rapidinho que ele calculou. Vai aparecer no canto inferior direito o processamento, a porcentagem desse cálculo da luz. Depois ele mostra o log, se deu algum problema ou não. Vou fechar aqui. Ela ficou mais clara. Se eu clicar no Movable, a minha luz está em tempo real, a sombra também. Agora eu vou pegar e vou aumentar o valor. Vocês conseguem enxergar a sombra melhor. Ó, fica bem mais visível. Eu vou colocar aqui a minha geometria. Eu tenho essa opção, que ela é um dome. Mas também existem outras duas, que é o Environment Box. Ele vai fazer uma pequena distorção no cenário. Aí vocês decidem qual que é mais em conta. Também tem o Environment Box Sharp, que ela não tem o chanfro nos cantos. Ó, eu aumento aqui o tamanho e eu termino com aquela distorção da parte do fundo. Vou pegar a intensidade aqui, se eu diminuir, para ver se a sombra fica mais visível ou não. Mas ele está muito estourado quando eu coloco para rodar no modo jogo. Isso é porque eu preciso desligar uns parâmetros no meu Post Process Volume. Ele tem um valor da luz, um valor de exposição inicial,
E vocês podem ver aqui, ó, tem uma grande diferença. Eu tenho que pegar um parâmetro específico de exposição que eu tenho o controle mínimo de iluminação e o máximo. Aqui eu vou colocar um valor para tentar ajeitar se a luz vai se comportar quando eu rodar. Ela ainda está forte. Eu preciso verificar os parâmetros. Aqui ele tem esse cubo. Ele está dizendo que ele vai trabalhar só naquele cubo. A minha esfera está fora dessa área. Eu tenho uma opção que eu seleciono e ele vai pegar e vai simular esse limite de brilho mínimo e máximo em todo o cenário. Ele ainda está estourando. Preciso chegar na minha pós-produção e encontrar um parâmetro para diminuir, para ele acabar com essa exposição. Agora eu apertei no Hollow, ele está ainda se comportando assim. Vou colocar agora em 1 aqui o Exposure Value e verificar. Ele está um pouco mais sutil. Eu vou selecionar aqui a parte do menu do Brightness, vou botar o mínimo 4 e verificar se eu acertei agora. Agora ele está de acordo, não vai ter variação. Então vocês veem em tempo real como que esse material se comporta, tanto na parte quando vocês rodam o jogo, como na viewport. Selecionando aqui um tone, ele tem a parte do menu ali, se você selecionar, eu tenho a distância da luz que ele vai rebater desse cenário. Na sequência, eu continuo explicando a criação do HDRI Backdrop.